essa história. A fase ruim do Goiás na Série B do Brasileirão, e não é de hoje, né? É um Goiás que demonstra um futebol irregular há muito tempo, tá? Eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu entendo que existem momentos de oscilações. O Goiás, eu acho que até dentro desse período, fez um ou outro bom jogo, analisando, claro, as limitações da equipe. Mas para mim, desde a partida contra o CRB, aquela derrota fora de casa, é um Goiás que vem capengando no campeonato. Venceu a Chapecoense fora, ok, mas com muita dificuldade. O Atlético Paranaense fora também, muito mais do lado positivo, né? O dia estava a favor do Goiás e o Verdão saiu com a vitória. Derrota muito ruim para o Novo Horizontino, jogou muito mal também contra o Vila Nova, contra o América, contra o Operário. Então, assim, vou marcar aqui desde essa partida, no dia 14 de junho, quase 2 meses, que o Goiás se encontra em uma oscilação. Ainda assim pontuou, tanto é que, em termos de pontuação, essa nunca foi a discussão da torcida esmeraldina, e sim de criar uma gordurinha a mais. Em relação ao Mancini nesse momento, existe uma pressão muito grande, tanto em relação da torcida para o Mancini e também da diretoria do Goiás. Só que essa pressão não é no sentido de estar com a corda no pescoço. É muito mais uma pressão de tentar encontrar uma solução e jogar melhor do que propriamente buscar uma demissão. É impossível uma demissão acontecer caso o Goiás perca para o Avaí e o Coritiba fora de casa? Não, tá? Eu não descarto essa possibilidade. E um caso, por exemplo, de 2 derrotas, jogando tão mal como o Goiás apresentou nas últimas 3, 4 partidas. Porém, não é a prioridade ou o momento mais necessário para isso, segundo, né, a visão que tem a diretoria do Goiás sobre o Mancini. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista recente, ele afirmou isso, que pensa em um trabalho de longo prazo no Goiás, sem essa questão de ficar demitindo o treinador a cada 2, 3 meses e dar uma sequência. Eu sou favorável a isso, só que o Mancini parece que perdeu aquele Mancini do Goiás. Voltou parecendo ser aquele Mancini, por exemplo, do Grêmio, do Corinthians, um técnico muito teimoso e de uma nota só. É um Goiás que basicamente joga para achar um ponta pelos lados ou um lateral e alçar a bola dentro da grande área. O Goiás não tem absolutamente mais nada do que isso. E assim, dá para dizer que até funcionou, porque dessa forma o Goiás fez 2 gols na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que quando o Goiás ataca, ele tem uma dificuldade muito grande na recomposição. Aquele primeiro gol que o Goiás leva, por exemplo, do Botafogo, foi quase amador. Né? Um gol que talvez na base do Goiás, no sub-15, no sub-12, não tem esse tipo de gol. Porque é um time que falta um equilíbrio. Contra o América, o Goiás basicamente não fez nada, quase não atacou. E não sofreu também. Na partida contra o Botafogo, foi um Goiás um pouquinho mais solto, só que sofreu demais na parte defensiva e poderia ter levado muito mais gols. Tanto é que sofreu 3 de um time que até a rodada passada estava afundado no Z4. Então, é um Goiás que não consegue encontrar esse equilíbrio. É um Mancini que no começo da Série B, o Goiás conseguia jogar bem, tanto de forma propositiva, como também num contra-ataque, faz parte do futebol. A sorte do Goiás nesse momento da temporada é que a Série B também não tem nenhum time que vem de uma fase extraordinária. Eu até corrijo esse comentário aguardando o jogo de hoje da Chapecoense contra o Vila Nova. A Chapecoense, para mim, é o time que atravessa o ótimo momento na Série B. O Chapecoense e também o Criciúma. Só que para qualquer um que assistiu um dos jogos do Criciúma, do CRB, nas últimas 3, 4 rodadas, entende também que não é um bicho-papão. São jogos pegados, tá? São jogos disputados, uma chance para cada lado. Quem acaba sendo mais efetivo vence os jogos. Então não tem nenhum time disparando ou jogando um futebol muito acima da média. Tanto é que o Goiás vai para essa rodada, para a 25ª, nas mesmas condições que iniciou a 24ª rodada. 1 ponto de vantagem em relação ao segundo colocado e 8 pontos de vantagem em relação à primeira equipe fora do G4, com uma rodada a menos. Então, pragmaticamente falando, a rodada foi boa para o Goiás. Só que você não pode perder esse tipo de jogo em casa jogando tão mal, e não é de hoje, e tendo 2 desafios muito difíceis, onde o natural, a gente também não pode ser inocente, o natural é o Goiás perder para o Avaí e para o Coritiba, assim também como se fosse qualquer outro time que enfrentasse o Goiás e o Coritiba fora de casa, o Avaí e o Remo fora de casa. O natural é você sofrer, fazer 1, 2 pontos, é o normal. Tá? Então o Goiás ele precisa dar essa resposta.
pontuação nunca foi uma preocupação para a torcida esmeraldina, mas em termos de qualidade, de rendimento, o Goiás não poderia estar pior. Nesse momento da Série B, existe essa pressão em relação ao Mancini, muito mais para dar uma resposta e jogar melhor do que propriamente estar na corda bamba. Mas não duvidaria, tá? O Goiás precisa jogar um pouco melhor, não estou falando de fugir da curva, não, um pouco melhor, um pouco mais de organização, parar de sofrer gols. Essa cobrança pode se tornar, né, essa pressão em relação ao trabalho nas duas próximas partidas contra o Avaí e também contra o Coritiba. Quero comentar um pouco mais com vocês em relação à tabela, né, e esses dois jogos.